Paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Deus está agindo em cada situação, vamos ver Deus trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos ver Deus agir na nossa vida. Ó, acompanha aqui comigo em nome de Jesus. Logo quando Moisés faleceu, morreu, Deus vai falar com Josué. E diante da situação, o que Deus fala para Josué? Ele não fala qualquer coisa. Diante da questão, o que Deus fala para Josué? Ó, tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andar. Irmão, a primeira coisa que Deus falou para Josué, vamos se dizer que uma das primeiras coisas, né, que ele fala ali como ele já como líder do povo ali e tal, a primeira coisa que ele fala, ó, tão somente esforça para teres muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo, mas irmão, quem deu a lei? Foi Deus, não foi? Foi Deus que deu a lei para Moisés, não foi? Só que quando Deus vai falar com Moisés, com Josué, ele não fala assim, ó, obedece toda a minha lei, não, obedece a lei que o meu servo Moisés, sabe o que é isso? O que eu preciso entender? É que Deus honrava a liderança, honrou a liderança que Moisés teve, mesmo depois dele ter morrido. Morrido entre aspas, né? Não achou o corpo e depois brigou pelo corpo, enfim. Né? Tem uma incógnita aí, nisso aí, né? Quando nós estiver na glória, a gente descobre direito exatamente. Mas o que eu preciso entender, querido? Diante de cada situação, em nome de Jesus, luta para guardar a palavra de Deus. Eu preciso guardar a palavra, não é a minha lei. Não é a lei que eu vou falar uma coisa nova com você agora, vou colocar alguns pontos aqui, vou fazer alguns parâmetros. Não, meu irmão, o que eu preciso entender? Eu preciso guardar aquilo que Deus nos deu direção. Em nome de Jesus, o que nós precisamos fazer? Em nome de Jesus, ficar com a direção que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus, diante de cada questão, diante de cada situação, o que eu vou fazer? Eu vou guardar a palavra. Ó o versículo 8, ó, no Josué 1, versículo 8 agora, estava no 7 e no 8 agora. Ó, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Irmão, o que eu preciso entender? O que Deus está falando aqui para Josué? Ô Josué, guarda a palavra, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. O que eu preciso entender? Eu preciso da palavra de Deus para que haja prosperidade no meu caminho, para que haja manifestação, para que seja bem sucedido naquilo que eu vou fazer. Às vezes eu estou andando, eu estou andando, estou fazendo as coisas, mas eu preciso entender que eu dependo da palavra de Deus. No versículo 9 ele fala assim, não te mandei eu? Esforça, tem muito bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, Deus é conosco por onde quer que nós andemos. O que eu preciso entender em nome de Jesus, luta para guardar a palavra. O que ele está falando? Medita nesse livro dia e noite,
porque aí você vai ter sucesso, vai ter prosperidade naquilo que você vai fazer. Irmão, sabe o que acontece? O que acontece é que deu na minha cabeça e eu quero fazer a coisa do meu jeito. Eu acho que se eu seguir por esse caminho, Deus deu uma ordenança. Ó, fulano, você só vai desmanchar isso aqui, só vai desfazer isso aqui, por isso e por aquilo, por isso e por essa condição. Se for por outro motivo, luta e dá um jeitinho, mas eu quero ir lá e desfazer, desmanchar o que Deus criou, o que Deus fez. Não entra nessa não, meu irmão, em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Traz a luz da palavra para essa situação. Não toma decisão achando que o que você está fazendo está certo. Presta bem atenção. Olha só. O que eu preciso entender? Jesus estava lá. E aí ele respondeu para o diabo: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não foi assim que ele respondeu? Aí o diabo, na segunda questão, ele fala assim: ó, está escrito que pula daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece em pedra alguma. Aí Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que acontece? A situação está tão desafiadora que muitas vezes nós, eu e você, queremos ajustar a palavra para atender alguma coisa da nossa vida. Por que eu estou te falando isso? Porque o diabo já sugestionou para Jesus com a palavra. Ele falou na palavra, o diabo falou, usou a palavra. O que eu preciso entender, querido? Presta atenção. Não tenta ajustar a palavra, não, para atender a sua vontade. Eu vou ajustar a palavra para atender a minha vontade? Não, não vou não. Eu não vou fazer isso não. Eu vou me ajustar à palavra que Deus está enviando para mim e para você, em nome de Jesus. Então, nós vamos ter prosperidade, as coisas vão fluir de maneira extraordinária, nós vamos ver as coisas acontecer na nossa vida em nome de Jesus, mas eu não vou pegar, olha, eu vou tomar tal atitude aqui, eu vou fazer isso aqui, não, ó, eu acho que dá para, ó, não, se a gente olhar direito, ó, mas tem que interpretar assim, mas se a gente, ó, mas naquela época não tinha isso, naquela época não tinha, ó, irmão, para com isso, não tenta arrumar jeitinho na palavra não, Deus vai nos dar prosperidade, vai nos dar direção em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem coisa que é sobra, tem coisa que é invenção humana. Você quer ver uma coisa? Ó, Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que em teu coração guarde os meus mandamentos, guarda a palavra, guarda o mandamento, não arruma jeitinho para as coisas não, mas eu tenho que arrumar um jeitinho para eu me consertar, para você se consertar, e nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus. Ó, o que ele fala aqui para nós aqui, mais um pouquinho aqui, ó, mais à frente aqui, ó. Ele fala assim, ó: não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que em teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles prolongarão a tua vida por muito. Ó, se eu guardar a palavra, eu vou ter a vida prolongada por muitos anos e te concederão muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. No versículo 4, assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Irmão, o que eu preciso entender? A palavra vai me fazer prosperar, vai abençoar, vai me dar longos anos de vida. Eu vou encontrar o favor de Deus e dos homens. Por que eu não vou guardar a palavra? Por que eu quero dar um jeitinho? Sabe por quê? Porque dentro de nós tem uma carne. Eu preciso lutar contra isso todo dia e guardar aquilo que Deus tem para nós. Continua aqui o 5, né? O 5 é bem conhecido, Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu entendimento. O que o entendimento está falando? No teu entendimento, confia no Senhor. O contexto
ele vem falando do quê? Para guardar a palavra, que vai prolongar os nossos anos de vida, ficar com a palavra, colocar no nosso coração, né, que vai dar prosperidade, vai dar paz. Nós vamos encontrar, aí ele fala assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu entendimento, no teu próprio entendimento. O que eu preciso entender? Colocar a confiança em Deus e me apoiar na direção de Deus e não no que o entendimento está falando. Olha só, ele diz assim: confia no Senhor todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Às vezes, aparta-te do mal. Às vezes a gente fica lendo, passou um tempo lendo várias vezes esse trecho aqui do Provérbios 3:5. Irmão, se eu tentar ser sábio aos meus próprios olhos, não vai servir. Mas eu tenho que buscar colocar confiança em Deus e não apoiar no meu entendimento. O meu entendimento está mandando eu fazer uma coisa que muitas vezes sai fora da palavra de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a direção que Deus tem. Em nome de Jesus, nós vamos seguir a direção que Deus tem e viver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Ó, Jesus. E eu rogarei, João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Irmão, ele está falando que não vai nos deixar órfão. O Espírito Santo é conosco. Surgiu uma situação, surgiu uma dúvida, pergunta para o Espírito Santo, traz a palavra de Deus. Ah, tem uma coisa lá desafiadora, mas o Espírito Santo vai ensinar. No 26 fala assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que eu preciso fazer? Aprender com o Espírito Santo de Deus. Traz a palavra. Trouxe a palavra, surgiu uma questão, deixa o Espírito Santo te ensinar. Faz as coisas na paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Surgiu uma situação, não está tendo paz? Presta atenção. Mas mesmo em meio a desafios e a lutas, se eu luto para cumprir a palavra, para obedecer o que Deus tem, mesmo nessas condições, nós vamos viver a paz de Deus. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, eu peço, Senhor, a tua paz, meu Senhor, em nome de Jesus, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus, quando o Senhor tratou com Josué, o Senhor não falou coisa nova para ele, mas o Senhor, assim, mandamentos novos, mas o Senhor mandou ele seguir os mandamentos que já tinha estabelecidos, a direção, a ordem que já tinha estabelecido. Gera no nosso coração temor, gera obediência no nosso coração, para que em nome de Jesus, Pai, nós possamos obedecer a tua palavra. Não deixa a gente confiar, Pai, no nosso entendimento. Nosso entendimento fala coisas que muitas vezes desagrada a tua palavra e não traz direção certa para a nossa vida, mas a tua palavra nos dá prosperidade, nós encontramos o teu favor, o favor dos homens. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, para entender e cumprir a tua palavra, mas em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Deus, para meditar, obedecer, porque a tua palavra nos traz prosperidade, nos traz bons resultados. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.